Boa noite a todos. Boa noite. Hoje vocês foram melhor do que eu, né? Então vamos lá, só para não perder o ar. Boa noite a todos. Boa noite. Isso é muito bom, gente. Fazia muito tempo que eu não ouvia isso. Fico muito feliz. É o nosso segundo encontro de quarta. Esperamos ter muitos pela frente. É com muita alegria que a Casa de Milanês recebe a todos vocês aqui essa noite para mais uma noite de estudos à luz do Evangelho. Eu estou vendo que o pessoal já está começando a chegar. O frio da semana passada parece que espantou um pouquinho o pessoal, mas agora a gente já vai começando a tomar pé, como diz o pessoal da antiga. Já vai melhorando e as coisas vão de caminhar para melhor. Amém. Se Deus quiser, Ele quer, né? Na verdade Ele quer. Ele mandou essa doencinha só para a gente crescer um pouquinho, aprender algumas coisas, reavaliar. Porque eu não sei se vocês se lembram disso, toda vez que alguém falar, olha, pensa na sua família, estou sem tempo. Olha, dá uma atenção para o filho seu em casa, para sua esposa, para o seu marido, para sua tia, para o seu pai, para sua mãe. Estou sem tempo, estou trabalhando demais. Aí o Papai do Céu virou e falou assim, tá bom, a gente dá um tempinho agora, você vai ficar em casa, alguns de vocês não vai precisar trabalhar mais, pelo menos por enquanto, e outros eu vou chamar de volta, porque eu preciso de vocês aqui em cima, para me ajudar na caminhada. Isso é muito bom. Aprendamos com todas as situações. E tem uma passagem bíblica muito bonita que diz, em tudo dai graças. E vocês sabem o porquê dessa passagem ter essa verdade contida nela? Alguém sabe dizer? Não? Meu Deus, mas que bando de gente que sofre sem questionar o porquê do sofrimento, mas que coisa, hein? Bom, vamos lá. Tá todo mundo bem aí? Ou o friozinho está colocando vocês com sono? Como é que é? Vai cansaço mesmo do dia? É um bocadinho de cada coisa, né? Meia, né? Mas aquela história de em tudo dar graças, tem um porquê. Porque alguém aqui tem dúvida que Deus é soberanamente bom e justo, está acima de todas as coisas? Alguém tem dúvida? Não. Ótimo, começamos a concordar, isso é bom. A outra coisa, sendo assim, tem aquela outra frase que diz que nem uma folha cai de uma árvore, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, sem o conhecimento e a permissão de Deus. Já ouviram essa também? Muito bem. E agora, para a gente amarrar a nossa conversa, se tudo que nos acontece é por permissão e conhecimento de Deus, se Deus é amor infinitamente maior do que nós podemos imaginar, e todos os superlativos das qualidades são resumidas em Deus, então tudo, absolutamente tudo que nos acontece é para o nosso bem. Vocês concordam? Do mesmo jeito que a gente é pai e que é mãe, quando coloca um filho de castigo ou tira alguma coisa desse filho que ele sente muito, que ele é muito apegado, ele fica sofrido por um tempo, mas ele aprende a lição que precisa aprender. Não é verdade? Assim é Deus para conosco. Muitas vezes nós somos as crianças terríveis. Bom, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Sempre tem um tema interessante, né? Senhor do sábado e do tempo. Quem vai falar para nós hoje é nosso irmão Neito, que vai nos ajudar a compreender um pouco melhor essa passagem. Mas antes, eu queria convidar todos, a gente vai começar bem à noite, a conversar com Jesus, esse mestre amado, companheiro de todas as horas, pedindo a permissão, o amparo e o discernimento que a gente precisa ter para poder crescer. Jesus, divino modelo, mestre amigo, mestre irmão. Aqui novamente nos encontramos, de mãos estendidas, pois eternos pedintes que somos, rogamos o teu amparo, o teu auxílio, Jesus, o discernimento necessário para que essas palavras possam penetrar o nosso ser e começar a germinar
resultados mais positivos da tão necessária transformação de que carecemos. Jesus nos ampare, Jesus nos guie, nos intua, nos oriente. E oriente também o expositor da noite, para que ele possa conduzir os estudos da noite segundo a tua vontade. Que tua paz divina e amado Mestre seja conosco, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Seu Neito está com você. Pessoal, boa noite. Boa noite. É diferente voltar aqui depois de mais de 2 anos, né? E ver algumas faces que a gente passou esse tempo sem ver. Outros a gente sabia que estava ali no online, durante as exposições de outros colegas, até nossas mesmas. De maneira que é uma retomada, né? Estamos aqui é porque temos que contribuir. E essa contribuição é com quem primeiro? Com aquele que está com o ouvido mais próximo da boca que fala. Nesse caso, eu sou o primeiro privilegiado. Pela lei da física, o som que eu vou emitir chega primeiro no meu ouvido, está mais próximo. Mas estou aqui numa posição desconfortável, porque eu estou em pé, né? Comparado a outros que estão sentadinhos. E a gente às vezes fala que vem aqui fazer palestra. Claro que não. Vamos aqui hoje trabalhar no conteúdo. Em qualquer momento da minha fala, sinaliza para mim com o dedo. Eu vou terminar o raciocínio e abro para os companheiros fazerem algum questionamento, alguma complementação, para que a gente possa conduzir o estudo de maneira bem participativa. Até porque o tema hoje... Vocês estão me ouvindo bem? O som está chegando. Até porque o tema hoje é um tema, eu diria, de uma necessária amplitude de pensamento e raciocínio. Porque nós vamos ser um pouquinho mais bíblico hoje, em virtude do quanto o assunto é sensível. E sendo sensível, eu pediria que vocês realmente tivessem essa percepção. Nós vamos estar falando do Senhor do Sábado. E aí eu inclusive vou permear algumas outras interpretações religiosas sobre essa questão do sábado. Vocês já viram falar assim, Adventista do 7º dia, já viram falar sobre o sábado, na questão interpretativa lá pelos fariseus. E nós vamos trazer isso hoje, transportando para a observação espírita sobre o tema. Não tem muita coisa escrita, nós vamos ter que realmente nos debruçar sobre algumas percepções que alguns escritores deixaram para nós na questão literal da lei, na interpretação da lei, para a gente tentar perceber. Basta dizer que essa passagem ela está em 3 momentos na Bíblia. Ela está em Mateus 12, 1 a 8, ela está em Lucas 6, 1 a 5, e ela está em Marcos 2, 23 a 28. E ela nos remete a Levítico e também a Samuel, porque Jesus traz isso. Então eu vou tentar trazer aqui numa linguagem mais fácil, para que a gente possa caminhar com esse tema, sabendo da dificuldade que nós teremos com ele. Eu vou pegar aqui, primeiramente, Mateus 12, 1, 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. O que naquela época não se podia fazer no sábado? Trabalhar.
Principalmente o trabalho, não é? Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi? Aí nós vamos ter que remover ao que os fariseus acreditavam, que está lá em Levítico, que Davi teve uma passagem parecida e que ele faz um ensinamento idêntico ao que Jesus veio reafirmar. Quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães na proposição os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Opa! Então quer dizer que lá já tinha falado que num sábado para trás, lá uma passagem bíblica que está em Levítico, que eu vou voltar nela, ele entrou na época, Davi, com os seus que estavam com fome e comeram. Identicamente agora ocorreu com essa passagem com Jesus. Ou não lestes a lei? Aí ele aproveita para ensinar que ao sábado os sacerdotes, por exemplo, violam o sábado e ficam sem culpa. Então quer dizer que os sacerdotes podem, os demais não podiam. Então isso não é uma lei. Vai raciocinando. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Olha o atrito criado por ele com os fariseus. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Vem para dentro do templo fazer misericórdia, não criar intriga, desavença, briga. Não tereis condenado inocentes. Não aponta o dedo dizendo que estão ilicitamente fazendo algo que não seja, a um olhar mais ampliado, errado. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Várias das religiões colocaram que usam isso. Aqui em Mateus está o porque o Filho do Homem é Senhor de sábado. Para vocês terem uma ideia, na transcrição de... Deixa eu pegar aqui outra aqui que vai ser boa. Na transcrição de São Marcos, ele diz o seguinte: assim o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Em outras transcrições fala que Deus é maior que sábado. Como que se eles usam isso para dizer que Jesus estava dizendo que era Deus? Mas você vê nas transcrições que ele fala o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Por que eu precisava fazer essa introdução para vocês entenderem onde nós vamos caminhar hoje? As duas questões que a gente precisa ter aqui, bem colocadas, são duas referências. Primeiro, que Jesus poderia estar dizendo que é Deus, e num segundo momento, que os apóstolos estavam livres para fazerem o que quisessem no sábado, que a lei que estava imperando naquele período não era mais adequada para os raciocínios que se tinham. Então, se a gente pegar, estratificar desses raciocínios, são as duas coisas que dão um choque. Agora vamos pensar na evolução humana. Quantas leis já alteraram depois que nós estamos aqui encarnados na Terra? Muitas. Basta dizer da questão histórica dos escravos, basta dizer da mulher não poder votar, da mulher não poder ser candidata aos cargos políticos e várias outras leis que foram mudando. Não estão agora discutindo em alguns países, inclusive no Brasil, algumas propostas de aborto, que nós espíritas olhamos com olhos de uma involução danada? Ok? Aí está retroagindo. Isso quer dizer que a lei do homem, ela tal qual nós somos, ela é imperfeita. É claro que na sua grande maioria ela projeta a evolução, mas nós não podemos tomar ao pé da letra que em todo o tempo a lei do homem ela se enfatiza pelo aspecto da perfeição. Por que não? Se ela decorre de seres imperfeitos, se a origem é imperfeita, quer dizer que
as leis do seu tempo também o são. Qual que era o motivo de não poder trabalhar no sábado? Eu tenho hoje, para vocês terem uma ideia, no meu ciclo de relacionamento, adventistas do 7º dia. Um deles, eu sou militar, trabalha com a gente. E tem escalas dia de sábado. E ele, quando entrou para a polícia, o pai dele também é policial, falou: como é que você vai fazer? Não vão te liberar de trabalhar essa polícia 24 horas, 7 dias por semana. Rodízio de escala. E ele chegou, quando ele foi entrar para a polícia, ele chegou para o pastor dele e perguntou como é que seria isso. Como é que vocês acham que o pastor respondeu? Na interpretação do adventista do 7º dia. De que não podia? Era a resposta que se imaginava dele, de que não podia. Sabe o que o pastor falou com ele? Falou: não. Se no seu dia de trabalho do sábado, o dinheiro que você ganharia, você reverter para o bem, é como se você estivesse pegando o seu sábado e não chamasse de trabalho, o chamasse de outra coisa que fosse em prol da caridade do próximo. Eu estou dizendo de uma orientação dentro da igreja adventista do 7º dia. Quer dizer, um pastor já interpretando de forma que até pouco tempo, e que algumas outras ainda não concordam, mas com outro olhar sobre a lei. E aí, onde que eu vou fazer o vínculo disso com o Espiritismo? Onde que eu fui buscar? Nós não estamos falando do trabalho? Qual que é uma lei que está lá no Livro dos Espíritos? Lei do trabalho. Aí eu fui buscar. O que a lei do trabalho, trazida para nós espíritas, fala sobre isso? E as perguntas feitas com as respostas trazidas pela espiritualidade. Porque fica mais fácil da gente entender. Até porque, mesmo nas traduções mais restritivas, esse aqui, por exemplo, que eu acabei de ler de Mateus, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Numa outra tradução, que é a tradução de Lucas, ele fala que o sábado veio em decorrência do homem, não o contrário. Nós que criamos o sábado, não foi o sábado que criou o homem. O que seria então esse aspecto trazido para nós nessas interpretações do que fazer, por exemplo, no sábado? Então, quando Jesus faz referência do Evangelho de Mateus, ele traz Samuel e traz Levítico, quando ele fala da passagem de Davi. E aí eu vou buscar para vocês, se me permitirem, está em 1 Samuel 21, 31. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Tem até uma discussão de que Marcos usa o nome do sacerdote, que à época era o filho do que era realmente. Então eles também discordam na tradução, eles acham que foi erro, que dois falam que Aimeleque, outro fala que é o filho dele. Mas isso pouco importa para a nossa tradução. Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo, quando os meus homens combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães ao que te achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiverem das mulheres. Por que é o pão sagrado trazido aqui? Porque os sacerdotes poderiam comer desse pão aos sábados. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-vos
vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. E aí tem um tanto de questão aqui que não vem ao caso para nós, e que a gente vai já direto cuidar do aspecto da comida. Levantou-se Davi daquele dia e fugiu diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém o servo de Aquis lhe disse: este não é Davi, o rei de sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgratava-se os prodígios das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, porque vos trouxe a mim. Falta-me doidos para que trouxesse este e fazer doidices diante de mim. Há de entrar este em minha casa. Aí você vai pegar o quê? O aspecto trazido por ele sobre o dia da comida no sábado, do trabalho. Agora pensemos, se à época Jesus, já conhecendo isso, trouxe para o mesmo raciocínio de que Davi falou que poderia, por que não reforçar esse assunto num momento de oportunidade em que ele tinha de falar com os fariseus? Lembrando que sobre o sábado na Bíblia são 4 controvérsias sobre o sábado. 4 que estão. Essa que nós estamos trazendo hoje é a que mais traz direcionamento sobre esse antagonismo do que os fariseus guardavam para o sábado, que Jesus quis desconstruir com esse ensinamento. E aí, o interessante é que trazem uma diferença que a gente precisa entender. Jesus afirma na frase saber para que serve o sábado, e portanto a mente de Deus se iguala ao Senhor do sábado, que é Deus, uma afirmação com importantes implicações cristológicas, sendo que o pensamento majoritário naquela época entre os que lá estavam era que a observância da lei mosaica em geral era do ponto de discórdia entre Jesus e os outros mestres judeus, porque eles ainda estavam com a lei de guardar o sábado diante do que nós já falamos aqui. Uma visão minoritária naquela época defendia de que constitui essa prova da rejeição de Jesus com as passagens desses 4 atritos. E aí eu já trago para nós o que é trazido pelo Espiritismo sobre a questão da lei do trabalho. E aí eu já vou direto na lei 608, na questão 682, que trata do limite do trabalho sobre a questão do repouso. O repouso, depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Olha a pergunta feita. Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário, a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, para se elevar acima da matéria. Há pouco mais de 150 anos. Olha como é que a gente já consegue, à medida que a gente raciocina, o que os espíritos quiseram deixar nas entrelinhas. Olha aqui. É sem dúvida para descansar, mas também necessário a fim de deixar um pouco mais a liberdade e a inteligência.
Ou seja, o tempo de descanso precisa ser utilizado para questões úteis, inclusive de aprimoramento intelectual, para se elevar acima da matéria. Ele está dizendo aqui que a necessidade do trabalho para a satisfação material tem o seu momento de evolução intelectual nesse momento que você está descansando, mas que seja também para que a gente deixe de dar à matéria a importância que em alguns momentos o trabalho o fez e que alguns de nós ainda, infelizmente, continuam escravos do trabalho com a desculpa da necessidade da matéria. Aí vem a pergunta 683. Bem, já que você falou que eu preciso trabalhar e ter um momento de descansar, e que nesse momento de descanso eu utilizo para intelectualmente evoluir e me colocar acima da matéria, qual é o limite do trabalho? Beleza, vocês me responderam, agora eu quero saber, então qual que é o limite? Não tem limite. O limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Qual lei? Livre-arbítrio. Qual que é a quantidade de trabalho de cada um? Aí é o tempo de cada um. Mas respeitando o quê? Respeitando o tempo. O tempo, Descanso. o descanso e utilizando esse para evoluir, para A evolução superar a matéria. A maioria de nós trabalhou aqui hoje. E lembrando, qual que é o conceito do Espiritismo dá ao trabalho? O que é o trabalho? Qualquer atividade útil. Fala que tem que ser remunerado? Não. Alguém vai virar para mim e falar assim, não, mas eu não trabalho mais não. Hoje eu só lavei casa, limpei, fiz almoço, eu visitei um doente, eu lavei o banheiro, etc. Isso não é trabalho? É trabalho. Trabalho voluntário. O que é o conceito de trabalho para o Espiritismo? Qualquer atividade útil. Aí vem estar ligado a esse ensinamento da questão 682. O que é útil? É aquele que me deixa mais com liberdade a inteligência para se elevar acima da matéria. Ou seja, não se ocupa na sua vida inteira só com trabalhar, não, que você não vai evoluir nos aspectos que você precisa ter. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos no horário de descanso, em tese, não é? Estamos fazendo o que está falando aqui? Sim, utilizando esse tempo para me ampliar um pouquinho mais de conhecimento e eu poder o quê? Me elevar além da matéria. Deixar de ser materialista e cada vez mais lembrar que a matéria é o quê? Meio, não fim. Matéria é meio. Algum local na Bíblia está escrito que é proibido acumular bens? Está escrito que é proibido trabalhar para ter riqueza? Não. Mas o que está escrito lá? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que é esse ensinamento para nós? É para dizer o seguinte, meu filho: conviver com a riqueza é algo que é para poucos nesse momento de evolução nossa. Por quê? Porque ela te absorve. Vocês já pararam para pensar o quanto que uma pessoa muito rica, que ainda não adquiriu hábitos de convivência com a matéria, gasta energia por causa dessa riqueza? Tenta imaginar alguém com 50 imóveis para tomar conta, com 50 inquilinos, cada um com um contrato no tempo, um pagando, estourou
um negócio lá, foi embora, despejo, ação judicial, aluguel está atrasado, deixou condomínio. Vocês já imaginaram? É muita dor de cabeça, né? É muita energia gasta. E aí essa convivência do que a gente veio para fazer fez com que muitos se perderam, deixando de ocupar esse tempo só com esse foco do trabalho para bens materiais. Agora vamos imaginar alguém que tem muitos recursos materiais, advindos do trabalho, que dá emprego, que faz com que a sociedade tenha evolução. Ele está fazendo o que com a riqueza? O uso benéfico da matéria no bem da evolução de uma comunidade. À medida em que ele consegue ter professores melhores, escolas melhores, paga mais impostos, e assim, entendendo que a questão material, em sendo meio, a evolução de um produto de farmacêutica que cura um câncer, que melhora a vida da gente. Eu falo por causa, eu nasci na roça. As minhas tias, quase todas, usam dentadura. Os filhos delas, poucos usam dentadura, ou precisaram de colocar prótese, implantes ou outros. E os meus filhos, a vontade é que não tenha nem cara. Isso é uma evolução que a matéria propiciou. Porque antes, isso né, minha mãe está aqui, Vivinha da Silva, na roça não tinha escova de dente. É difícil a gente falar isso com alguém hoje que tem 20 anos, que não tinha acesso a escova de dente. Na roça, não tinha não. Pegava palha, com bicarbonato quando tinha, ou carvão. Eu tinha banho também no dia. Olha para vocês verem. Banho, né? E hoje, gente, a gente está buscando no trabalho outros olhares. Outros olhares. Imagina quanto que despendeu de energia pais que tiveram 10 filhos. Naquela época de fazenda. Para tomar conta. Aí falava assim, não, mas a mulher não trabalhava não. Era só dona de casa. Hein, Reis? Segura esse abacaxi aí. Hein? Imagina. E aí, olha a resposta. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças de resto. Deus deixa o homem livre. Ou seja, dentro do que você evoluir no seu raciocínio sobre a convivência com o trabalho, é que você, dentro do seu livre-arbítrio, vai falar o quanto é que você deve trabalhar. Tem gente que por um acaso pode ter vindo nessa encarnação para trabalhar muito? Pode. E veio inclusive como prova. Porque às vezes na outra, escorou. A vidinha estava tranquila. E o trabalho útil, porque vamos supor que ele era de família rica, não precisava estar preocupado com a matéria, mas deixou de utilizar o quê? O tempo para atividade útil. Então eu fui uma dessas. Agora está trabalhando muito. Nossa. E aí já vem na questão 684. Que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Lembrem que isso aqui, quando foi escrito, nós tínhamos há pouco tempo a questão do Brasil, por exemplo, a questão da escravidão, e em alguns países ainda era vigente. Ok? Então, o que pensar desses que abusam da sua autoridade para fazer outros ter o trabalho forçado? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus.
nos remete lá, nessa própria tradução aqui, a questão... É uma questão muito interessante, que é o raciocínio sobre a velhice. Até nisso os Espíritos quiseram perguntar. Então, beleza. Se você me fala do meu livre-arbítrio, mas quando é que eu sou mais tranquilo quanto a isso? Olha aqui. O homem tem direito a esse repouso em sua velhice? Sim. Ele não está obrigado, senão segundo suas forças. Porque na resposta anterior ele não falou aqui? No limite das suas forças? Entenderam? Como que os Espíritos vêm mostrando para nós didaticamente como que a gente olha para esse conteúdo. Calma que eu vou chegar lá para falar sobre o sábado, para a gente fechar isso. Porque alguém vai virar para mim e falar assim, não, então, dentro desse raciocínio, se eu cheguei ao limite, e o raciocínio de que no sábado eu não tenho que trabalhar, mas eu trabalho de domingo a sexta com raciocínio. Eu estou tentando imaginar alguém que tem um pensamento fechado sobre o nome que foi dado a um dia chamado sábado, que poderia ser qualquer outro nome. Por quê? Gente, está difícil? O raciocínio que eu quero trazer de desconstruir algo que muitos têm sobre o que seria o conceito desse sábado, sobre o que a gente ouviu na igreja ou em algumas religiões, não está divagando muito não, está dando para entender aonde que é que eu quero chegar? Diante desse paralelo trazido com o livro dos Espíritos, está tranquilo? Então é isso aqui que me importa. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Sim, ele não está obrigado, senão segundo suas forças. Então quer dizer que alguém que tenha 100 anos, que tem uma boa força, pode trabalhar? É isso que está falando, o limite não é imposto pelo que a gente chamou de velhice. Já que o conceito que a gente dá de que trabalha qualquer atividade útil, eu não tenho que dar limite em termos de idade. Eu vou dar limite no quê? Na sua capacidade de força, na força que você tem. Porque eu posso ter alguém com 15 anos que tem uma doença e que não possa ter um trabalho nesse modelo que a gente coloca hoje como sendo algo... Ou preguiça também, né? Ou né? Mas aí tem as consequências, né? Lei de ação e reação. Ô, gente, nessa fala dela aqui de preguiça, eu gosto de trazer, sempre que eu vou falar de um conteúdo para jovens, e aqui está cheio, a gente precisa lembrar de um detalhe. A gente só pega gosto por uma coisa que foi disposta a ser feita. O trabalho é um deles. O que eu quero dizer com isso? Uma criança de 5 anos que você tem que pegar na mão e levar para uma catequese, para uma evangelização, para algum nicho religioso, pega e leva. Enquanto você puder carregar, leva. Planta essa semente. Porque é a mesma coisa do trabalho. Esses que estão esperando ficar adulto, depois de uma faculdade de 5, depois faz uma de 4, para falar que ainda não gostou daquela outra, com quase 30 anos, para falar que só aí vai começar a trabalhar, eu vou dizer para vocês que ele vai ter dificuldade de ter aprendido a trabalhar. Isso não sou eu que estou dizendo, não. A psicologia diz isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o trabalho, sendo qualquer atividade útil, deve ser fomentado nos nossos lares desde a tenridade. Agora, eu não vou fazer o que está escrito aqui, que é impor, por eu ser pai, um trabalho, porque eu comando meu filho, um trabalho que seja o quê? Excessivo a ele. Agora, será que um filho
de 10 anos pode arrumar a cama dele? Pode. Será que ele pode pegar o lixo dos 2 banheiros ou de um banheiro da cozinha e colocar lá fora na hora com o lixeiro? Ele criar essa obrigação? Será que ele pode, no momento que a mãe está fazendo a comida, pedir, se ele já alcança a pia, lavar um tomate? O que nós estamos fazendo? Nós estamos ensinando, ao mesmo tempo. O Paulo foi muito feliz, estava muito abençoado hoje, quando falou que dessa pandemia, um dos ensinamentos que mais nos trouxe foi a dificuldade que a gente tem de conviver com quem a gente ama dentro de casa. E o quanto foi necessário trazer para dentro de casa para a gente entender o quanto que é necessário conviver e o quanto que é necessário cuidar daqueles que estão mais próximos de nós. Que foi aí que você descobriu o defeito que você não sabia que a pessoa tinha. Não dá tempo. Na minha profissão é o tal do sujeito aposentar e ir para casa e daí a pouco divorciar. Isso é muito comum. Porque ele é tão absorvido pelo trabalho que quando ele volta para casa, ele acorda para uma vida de que os filhos cresceram, que já não ouvem mais, de que a teia de aranha que ele não via, a mulher já não está limpando bem do jeito que ele achou de ver, e começa os atritos. Então, perceber nessa questão do trabalho qual é o momento é algo que a gente precisa ampliar de conhecimento. Aí ainda na questão 685, complementando. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode? Já que você respondeu que ele não é obrigado, senão segundo as suas forças, aí eu faço essa segunda pergunta. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode? A resposta: o forte deve trabalhar pelo fraco. Olha como é que os espíritos são, literalmente professores. O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. Então, se eu consigo trabalhar na minha atividade útil e tem aquele fraco que não tem família, e eu consigo contribuir para que ele continue passando pela encarnação dele aqui com o meu trabalho, eu, sociedade, isso me trouxe uma responsabilidade um pouquinho maior do que a que eu estava acostumado. Olha essa resposta. O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe lugar. É a lei da caridade. Então, quando a gente faz a campanha fraterna, que alguns chamam campanha do quilo, e leva para algumas famílias que às vezes estão em condições de que não estão fortes, estão fracos, eu estou literalmente atendendo à lei da caridade dos talentos que me foram dados. E aí eu já faço outro link com uma passagem bíblica, passagem dos talentos. Quantos talentos foram dados a um? Quantos? 5, 2 e 1. Para dizer que em algum momento nessa encarnação nossa, vai ter um que vai ter 5. Para dizer que não são iguais. Um vai ter 2 e o outro vai ter 1. O servo que tinha 5 fez mais 5 na hora de prestar conta. O que tinha 2 fez 2. Tá beleza. O que ganhou 1, o que ele fez? Enterrou o talento, porque ele disse que o pai era rígido. Ele ficou com medo de perder o talento. E de que ele foi chamado? Servo inútil. Vou arrancar
o seu talento. O que são esses talentos, gente? Alguém que teve perna para vir aqui hoje não é um talento? Alguém que está ouvindo não é um talento? Alguém que está enxergando não é um talento? Ele está dizendo que o que tem 5 fez 5, ok, na proporção que ele recebeu. O que tem 2 fez 2, na proporção. E justamente o que recebeu menos é que não fez nada. Para dizer que o fraco, aí eu estou fazendo essa correlação fraco e forte, tem a responsabilidade no tamanho da sua capacidade. Difícil de entender ou está tranquilo? Então, se eu sou alguém, eu tenho uma prima que deve estar agora com 50 anos, e ela perdeu a visão praticamente toda há 20 e poucos anos de idade, 30. Hoje ela dorme de dia e durante a noite que não tem luz, ela consegue ver alguns flashes de luz. Essa prima teve que se adaptar ao talento dela, para ser útil. Enquanto ela deu conta de enxergar, ela ia para o centro espírita e participava das campanhas. Hoje ela já não está conta mais. Aí ela continua fazendo o quê? O que ela pode fazer dentro da limitação dela. E é isso aqui, que os Espíritos estão ensinando para nós. Sim, ele está obrigado, senão segundo as suas forças, até onde que ele pode. O forte deve trabalhar pelo fraco. E dentro da nossa casa, na nossa família, tem os fortes e tem os fracos? Então, quando eu estou lá, me achando, dizendo que sou forte, será que eu tenho comprometimento de fazer com que as pessoas que estão ali ao meu redor sejam apoiadas? E agora o que é fraco precisa se escorar na limitação do talento que é menor para falar que não vai fazer nada? Não. Entenderam a lei de Deus agindo com a limitação de cada um, podendo contribuir com o que tem, no que a gente chama de trabalho? Aí vem os Espíritos explicando. Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera sua existência, do seu labor, encontre em que se ocupar. E é o que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. O que ele está querendo dizer aqui? Nós ainda estamos colhendo um pouquinho dessa pandemia aqui, olha isso aqui. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, quer dizer, todos param de trabalhar, os fortes, os fracos, os que podem, os que não podem, toma as proporções de um flagelo como a miséria. Porque hoje as sociedades organizadas já têm isso mais ou menos mensurado, o que a gente chama de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que tem várias vertentes, dentre elas a material. Por que você tem países muito mais ricos do que outros? Por que em locais aquela sociedade conseguiu evoluir muito mais rápido do que outras? Foi através do quê? Do trabalho. E esqueçam só aquele aspecto do trabalho como sendo o quê? Atividade remunerada. Nós estamos falando de atividade útil. Tem país na Europa, é claro que o Brasil é muito novo de descoberto, nós temos 522 anos, e de república nós somos de 1899, então somos muito novos, estamos engatinhando. Mas os países que já estão mais organizados há mais tempo, eu tenho, por exemplo, valores significativos para algumas famílias em alguns períodos, auxílios mesmo, sociais. Tem local que a mãe fica por conta do filho, que a gente chama aqui de
2 anos, podendo prorrogar. Não só 6 meses, igual aqui. Aqui era 4, passou para 6 em alguns locais, né? A legislação é adaptada, mas é uma evolução. E nesse tempo, quem está bancando? A sociedade. Atendendo a essa normativa trazida aqui. Esquece questão política, viu, gente? Por favor, eu estou dizendo de questões ligadas à evolução da sociedade. Tem alguém que, em algum momento, vira e fala assim: não, mas o Bolsa Família era 100 e poucos reais, agora passaram para 400, alguma coisa. Será que o meu olhar, dentro do que se tem, isso é muito, é pouco, não deve, isso não deve acontecer, todos têm que trabalhar? Cuidado com esses raciocínios. Cuidado. A nossa lei, ela projeta onde se quer chegar. E a tendência natural é de que a gente perceba qual é a nossa contribuição nisso, diante dos talentos que nessa encarnação nós estamos usufruindo. Porque eu disse que a matéria é meio, não é fim. É meio de me fazer ter acesso à comida, ao transporte, ao alimento, ao remédios, é isso. Então, eu tive uma dúvida. Pois não. Eu tenho um primo que é dependente de Anahu. Primo que é dependente químico, ok. Fica na Ele não rua. quis trabalhar, porque Sim. meu pai tem minha carteira, eu não trabalho mais. Com casa, com tudo. E ele recebe 400 reais de Bolsa Família. Eu não aceito isso. Não entra na minha casa. São evoluções que a gente precisa entender um pouquinho mais de abrangência. Porque você está olhando sobre a ótica, desconsiderando a fraqueza dele. Quando você olha por essa ótica de igualar o que não é igual, é mais ou menos colocar eu um corredor de 100 metros de 20 anos de idade que treina todo dia, que vai fazer isso em 10 segundos, eu vou fazer em 20. São pessoas diferentes. Agora, a responsabilidade dele pelos atos dele, isso será no seu momento ajustado. Isso que hoje ele está fazendo, quem não me diz que daqui algumas encarnações, ele não vai ser um dos pais que vão ter vários filhos dependentes dele, que ele vai precisar de trabalhar muito para alimentá-los. Entendeu? É o causa e efeito. Não tem, gente. Alguns já sabem isso aqui. Eu quase fui para seminário. Eu estudei em escola. Em algum momento eu pensei em ir para seminário. Estudei em escola cristã, fui catequista, fui de Sociedade de São Vicente de Paulo, tudo ligado à Igreja Católica. Com 14 para 15 anos me levaram no centro espírita. E tudo que eu perguntava lá, que eu não dava conta de responder, que eu não tinha resposta, o Espiritismo começou a me clarear. Por causa desses raciocínios. Entendeu? Porque se eu penso só numa vida, eu limito demais a nossa capacidade de olhar. Porque senão você parte do pressuposto seguinte: alguém que veio, criou um tanto de filho, trabalhou, viveu 90 anos, morreu, fala, pô, esse cara será que vai para o céu ou vai para o inferno? Um raciocínio rápido. Aí vem uma criança que viveu 3 meses e desencarnou. Ela não tem nem que pecar, vai para o céu. Será que esse Deus é justo? Entenderam? Então por isso que a gente precisa ampliar um pouquinho, mas a gente conversa disso em outro momento. Já finalizando aqui, tem 3 minutinhos. Olha aqui, ó, parece que isso aqui estava faltando só para... A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre intermitências. E durante esses intervalos, o trabalhador não deve viver menos. Há um elemento que comumente não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria, a chamada educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda a educação moral pelos livros,
mas aquela que consiste na arte de formar caracteres e que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados, cada um na torrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam. Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo atos de ordem e de previdência. Por isso, previdência social. Para si mesmo e os seus, de respeito por tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só a educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Complemento da questão 685 da Lei do Trabalho. Tinha trazido outra aqui, mas não vai dar tempo não. Agora eu faço a pergunta. Para o Espiritismo, e pelo que foi trazido no Evangelho aqui, há alguma limitação diante do conceito trazido também pelo Espiritismo sobre o que é trabalho, de se trabalhar ao sábado? O que vocês acham? Aí eu vou ver se vocês entenderam o que eu trouxe. Tem limitação? Tem não. 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 A lei de trabalho está aí no limite das suas forças, independente de caractere de dia. Lembrando que trabalho é qualquer atividade útil. Então, se eu estou um sábado visitando um asilo, um parente adoentado, alguém que está no hospital, ou estou fazendo algum outro trabalho e estou revertendo aquele trabalho para o bem social, se eu sou motorista de ônibus, estou carregando pessoas, eu estou fazendo bem, gente? Se eu sou motorista de Uber, se eu sou padeiro, se eu sou um pintor, gente, ponto. Ah não, mas aí agora eu vou trabalhar no sábado, mas eu vou descansar na segunda. Beleza, no limite das suas forças, independe do dia. E é isso que Jesus quis dizer. Fala, opa, não, pode trabalhar, inclusive pode comer. Se está com fome, e aí ele reforça, né? Agora, pode trabalhar em qual nível? Equilibrado. Pode comer em qual nível? Equilibrado. Gente, o Espiritismo é a religião do meio. Ela não te proíbe nada. Se você entrar no centro espírita e falar que é proibido beber, está errado. Ela não te fala, ela te fala que faz mal. E você faz sua escolha. Você faz sua escolha. Não é? O Espiritismo tem essa coisa porque ele te dá resposta para tudo. Toda dúvida sua, você procura, ele tira a sua dúvida. Salário. Cada um de nós tem o seu arado no solo do planeta. Viu, irmã? A obra do bem se encontra ao nosso dispor para que lhe prestemos serviço quando quisermos, livre-arbítrio, como quisermos, onde quisermos e com quem quisermos, nos padrões da consciência tranquila. Lembrando que os mais próximos são os que a gente tem que mais trabalhar por eles. Não estão no nosso lado por acaso, não. Não olvidemos isso. Desse modo, cada trabalhador pode aumentar infinitamente o seu próprio salário. Qual o salário? Evolutivo. Agradecemos a Jesus e trabalhemos. Está em Batuíra, psicografado aqui por Francisco Cândido Xavier. Deus nos abençoe, nos ilumine. Tomara que eu não tenha me pegado só nas questões mais complexas da Bíblia e do Evangelho, e tenha conseguido trazer aqui para os senhores um raciocínio sobre esse conteúdo. Deus nos abençoe e agora sempre. Muito obrigado. Amém. Passou muito rápido. Né? Rápido, né? Passou rápido mesmo, né, pessoal? Quando o entendimento
é coletiva, ainda vale muito mais, né? A oportunidade. Bom, boa noite a todos vocês. Por acaso tem algum de vocês que está pela primeira vez na Casa Espírita? Muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo, tá bom? Bom, pessoal, passar alguns recadinhos para vocês aqui em primeiro lugar. O primeiro deles é que a nossa biblioteca está à disposição de todos vocês, tá? Na venda dos livros novos e usados. O horário de funcionamento é a partir das 19h15 até as 20 horas. Depois há uma pausa, ela retorna às 21 horas para atender a todos vocês. Nós temos ali promoção de livros usados, foram montados alguns kits a preços populares, para que todos possam adquirir, né? Trazer mais conhecimento a cada um. O próximo eu vou ter que colar, porque a memória não está. Bom, isso é muito bom. A gente vai falar sobre Arraiá do Pote, a festa junina virtual da VM, já tradicional, né? Que vai ocorrer no dia 2 de julho. É de forma virtual e a logística desse evento vai acontecer da seguinte forma: vocês fazem o Pix, né? Para adquirir o kit, que vai ser o caldo, a canjica, e vão buscar aqui na FEIM. O dia para fazer a retirada será no dia 2, tá? Das 13 horas até as 15 horas. As informações mais completas desse evento vão estar disponíveis na nossa página na internet, que é feim.org.br, e também no Instagram, que é feim.oficial. Caso vocês tenham dificuldade na pesquisa, é só digitar no Google, Fraternidade Irmão Miramês, vocês vão encontrar lá. Na nossa página tem todas as informações. Vocês estão vendo aqui que a gente está fazendo a captação do vídeo. Esse material que foi colocado hoje aqui será disponibilizado para todos a partir de amanhã no YouTube, tá bom? O último deles fala com relação ao passe, pessoal. Em primeiro lugar, o passe para as crianças que estão fazendo a evangelização, ele é executado na própria sala deles lá embaixo. Então, aqueles que sentem a necessidade, estará disponível lá. Para nós aqui, após o final da nossa prece, né, nós vamos colocar os passistas já posicionados e eles vão fazer o passe coletivo. Então, dessa forma, aqueles que sentirem a necessidade de receber o passe, podem permanecer nos seus lugares e o passe vai ser feito de forma coletiva, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos acelerar os nossos corações, agradecendo mais uma vez o nosso expositor pela maravilhosa e edificante lição dessa noite. Elevados os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos ao Jesus, nosso mestre e guia, Irmã Maria, Mãe Santíssima de todos nós, aos nossos mentores, aos espíritos que aqui hoje se deslocaram a nos auxiliar, rogando a Deus que as nossas melhores intenções alcancem a todos os nossos irmãos necessitados de amparo, em especial aos irmãos que estão em situação de rua, nas casas de recuperação, nos hospitais, aos irmãos que passam pela experiência do desencarne, aqueles que agora também adentram mais uma programação no plano físico. Senhor, rogamos que a Tua luz, o Teu amor e a Tua paz permaneçam conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja.